Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Talvez você ainda não saiba, mas existem sim hábitos da rotina e também atividades que podem ser adaptados na intenção de estimular a comunicação dos pequenos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar 7 dicas práticas que contribuem para o desenvolvimento da fala infantil. E saiba que é possível fazer isso de modo simples e muito divertido. Vem comigo! Nos primeiros meses de vida de uma criança, é possível você observar habilidades essenciais para o desenvolvimento da fala infantil. Isso porque desde cedo nós conseguimos notar o balbucio das crianças, ou seja, aqueles barulhos que elas emitem repetidamente. E também a atenção que os bebês dedicam a diferentes sons, principalmente aqueles ligados ao falar. Quando você está ali conversando, a criança fica prestando muita atenção na sua boca. Mas é por volta de 12 meses que a criança costuma de fato a falar as primeiras palavras. Ainda de uma maneira muito simples, né? Como mamá, papá e essas variações que a gente vê como sendo mais comuns. E mesmo dessa forma, o desenvolvimento também do vocabulário infantil, ele tende a se expandir de forma rápida, mas também depende muito das oportunidades de estímulos que essa criança está recebendo. E por volta dos 18 meses, geralmente ela já fala de 10 a 50 palavras. Entre os 2 e 3 anos de idade, seguindo esse raciocínio, o pequeno ele começa a narrar fatos de uma forma mais primitiva. E nesse momento, ele precisa de uma ajuda, de uma pessoa que estimule ele, que faça perguntas. E ao longo do tempo, essa habilidade de contar histórias ela vai sendo aprimorada aos poucos. E por volta de 6 anos, a criança já é capaz de contar assuntos mais complexos, de falar sem maiores dificuldades os diferentes sons dentro da fala humana. É importante destacar que tudo isso é um processo, né? Que em parte também é uma responsabilidade de quem está educando a criança. Por isso que eu recomendo, mamãe, você que é responsável, esteja sempre atenta a cada uma dessas falas e use também atividades lúdicas, né? Que são recursos aí que você pode implementar no dia a dia, que com certeza vai ser capaz de melhorar, de desenvolver a fala do seu filho. E é muito importante também dizer que esses marcos temporais que eu falei são apenas para a gente ter uma base desse desenvolvimento, né? É para nortear você, mamãe, para que você fique atenta se é hora de você procurar um profissional. Mas é importante frisar que sim, a criança tem o seu processo individual e algumas têm o seu próprio tempo de falar e de se expressar. É importante você respeitar isso. Outro lembrete bem importante é que a criança ela vai desenvolver a fala e a linguagem observando os bons modelos e treinando essas habilidades. Por isso, desde cedo é muito importante que você ou que a sua família tenha bons momentos de interação, onde a criança ela tenha a oportunidade de treinar a comunicação. Então, papel e caneta na mão, que eu tenho dicas práticas e brincadeiras que podem te ajudar nessa rotina de intenção de desenvolver a fala. A primeira dica prática é recorra a músicas, narração de histórias ou faz de conta. E as músicas infantis, com a presença de rimas, né? A gente facilmente consegue absorver isso, a criança principalmente a partir dos 2 anos, como também livros interativos, vai permitir que o seu pequeno ele tenha uma enorme variedade de oportunidades para aprender novas palavras, novas combinações de frases, ele vai organizar melhor as ideias e os fatos, né, que é ótimo para estimular essa linguagem como um todo. E no momento de escolher esses livros, né, para o seu filho, leve em consideração a faixa etária, com certeza, e principalmente assuntos de interesse da criança, porque isso vai atrair mais a atenção dele. Então, opte por obras com efeito
de adesivo, de completar a história, ou que tenha jogos e atividades como quebra-cabeça no seu interior e que contam com efeitos sonoros e botões. A criança vai amar e isso com certeza vai estar estimulando os 5 sentidos do seu filho. E se você gosta mais de inventar as próprias histórias, use essa imaginação e também alguns fantoches para você fazer com que a criança interaja e aprenda a questionar. Vai ser muito divertido, eu tenho certeza. A segunda dica é use a hora das refeições ao seu favor, porque é na hora do papá que vai ser aí um ótimo momento para explorar as habilidades de fala dessa criança. Ainda mais quando ela já passa a identificar objetos e cores. Então, é muito importante que você ou a sua família ela esteja sempre se comunicando com o bebê. Não apenas nomeando os itens ou pedindo para que ele os nomeie, mas para explorar essas coisas simples do dia a dia. Isso é muito importante. Trazer essa comunicação para os momentos também de alimentação, além de identificar os alimentos, as características, você pode estimular ele a perceber os tons, as texturas, as temperaturas, a saborear também. Isso pode ser algo a ser explorado. A dica 3 é invista em jogos e brincadeiras mais específicos. Crianças de 3 a 5 anos elas já estão mais prontas para o desenvolvimento da chamada consciência fonológica, que é a habilidade que abrange essa capacidade de manipular os sons da fala. Então, você pode recorrer a atividades orais que contenham alterações, como repetição de sílabas, consoantes no começo, ou também no meio das palavras, separação, identificação das sílabas, fonemas, rimas. É legal também você encaixar jogos que mesclam figuras, objetos, de blocos com diferentes cores também, de dados e trilhas que levam a uma história. Vai funcionar igualmente. Já as crianças maiores, é bom você estimular a fala usando jogos mais focados na comunicação, como os de carta, os de tabuleiro. Também tem um muito legal que é aquele imagem em ação. E é muito interessante também você inserir brincadeiras com algumas regras, porque isso contribui para o entendimento cognitivo e faz com que seu filho compreenda a ordem dos fatos. E essas atividades, elas abrem novamente para a questão de criação de histórias e serve de estímulo para que a criança saiba descrever e nomear as características, o que é muito importante. A dica número 4 é conte sim com a tecnologia e com materiais básicos quando faltar criatividade. E caso o orçamento seja baixo, é possível sim você investir em formas criativas, em jogos para estimular a fala infantil, com atividades mais focadas, mas feitas com materiais dentro de casa. Pode ser com sucata, papel, caneta. Você pode encontrar atividades online, buscar por jogos, aplicativos, canais do YouTube, serviços de streaming e redes sociais. Hoje, se a gente pesquisar na internet, a gente encontra diversas brincadeiras e jogos de baixo custo que vai proporcionar ótimos momentos de estimular e também de divertir o seu filho. Esses recursos podem e devem ser utilizados, mas não subestime também essa interação real, esses momentos lúdicos, que são a melhor forma de estimular a linguagem e também de utilizar de uma forma mais genuína. A dica número 5 é transforme a rotina em uma oportunidade de aprendizado. Mãe, use qualquer momento que você tiver com o seu filho como uma forma de estimular a comunicação infantil. Conversar sempre com seu filho durante a rotina e até mesmo antes dele começar a falar é muito importante. Além da hora das refeições, como a hora do banho, de guardar os brinquedos, de se arrumar para a escola. E uma boa comunicação, ela vai servir de modelo para o seu filho e vai ajudar bastante nesses momentos. Então, você pode caprichar na articulação, na entonação de palavras.
Você pode explorar o significado das palavras, construir frases, com estruturas diferentes. Vou te dar um exemplo. Na hora que a criança for trocar de roupa, você pode dizer, vamos vestir a blusa? E você pode, inclusive, explorar esse assunto ao dizer alguma coisa como, isso, vamos colocar a blusa porque tá frio. E por mais que isso pareça muito simples, são essas interações que são valiosas todos os dias e que de fato contribuem aí para que o seu filho se comunique mais e mais. E algo muito importante também é você ter atenção plena à situação, manter contato visual com o seu filho, ter aquela presença física e também mental nesse momento. A dica número 6 é que essas atividades elas precisam ser prazerosas para a criança, porque de nada vai adiantar você recorrer a diversas atividades que o seu filho não gosta ou que ele não se identifica tanto assim, apenas na intenção, eu sei, de estimular essa fala. É muito importante você lembrar que esses momentos da rotina, essas brincadeiras, elas precisam ser lúdicas, precisam ser prazerosas para os pequenos e também para você. Então, tornar a aprendizagem mais significativa possibilita ela que vire um hábito, na força de transformar aí esses momentos da criança em um ótimo tempo de qualidade. E a 7ª dica é saiba o momento certo de procurar um especialista. Como eu falei, a idade da criança é um marco de desenvolvimento da fala infantil. Então, é esperado que ela nomeie certos itens, combine palavras, forme frases e por aí vai. É claro que algumas crianças elas possuem mais dificuldades de aprendizagem do que outras. E aí, os estímulos realizados em casa, eles não vão ser capazes de suprir. E é necessário sim você buscar por um especialista e tá tudo bem. E nesse caso, procurar por um fonoaudiólogo qualificado é fundamental, porque ele é o profissional habilitado a avaliar, a intervir a tempo e também orientar você da melhor forma possível, mamãe, sobre o processo de desenvolvimento da fala e da linguagem do seu filho. E se esse conteúdo te ajudou, mamãe, se você gostou, deixa seu like, se inscreva também no nosso canal, assim você não perde nenhum vídeo que nós iremos postar aqui. Um grande beijo para você.